Olá, pessoal, terça-feira, que a tia come o i, né? Tudo bom com vocês? Vamos começar as nossas atividades de hoje. Ontem a tia cometeu um gafe, né? Não mandou a correção de matemática. E a aluninha da tarde que me mostrou, mas hoje tá tudo aqui com correção, tá? Então, pode corrigir antes de começar a disciplina de hoje. Vamos lá? A atividade de hoje, a gente tá de matemática, tem no bloco. Então, preenche o cabeçalho correto, tá? Goianésia, hoje é 18 de maio de 2021. Professora Edileide Caetano, aluno, seu nome completo ou o máximo que couber dentro da folha. Turma A de manhã, B à tarde, turno matutino de manhã, vespertino à tarde, tá? Não deixe de preencher, porque depois você vai colar no seu caderno, então vai ter que ficar tudo em ordem. Hoje nós vamos trabalhar os números até 9.999, né? A gente trabalhou bastante até 1.000, agora a gente passou do 1.000 e agora a gente vai trabalhar aqui até 9.999. Essa atividade aqui é legal porque ela põe um pontinho, tá vendo? 9, e aí esse pontinho é como se ele significasse 1.000. Quando a tia tinha a idade de vocês e começou a aprender o 1.000, a gente só fazia 1.000 colocando pontinho, porque aí a gente sabia que quando tinha o pontinho era 9.000, 8.000, 7.000. E essa atividade aqui vem assim, eu acho ela legal por isso. Mas quando eu não tenho 1.000, eu tenho que saber que a unidade, dezena, centena, milhar. Se eu não tenho pontinho, eu tenho que saber que quando tem quatro algarismos formando o número, eu já tô lá em 1.000. Seja 6.000, 5.000, 7.000, eu tenho que saber ler, tá bom? Depois de 9.999, quem vem? Vai vir o 10.000. E aí eu vou entrar na dezena de milhar. Ó, unidade, dezena, centena é uma classe, né? E aí, quando eu entro no milhar, eu entro para outra classe já. É unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos ver todos ainda, tá bom? Amores, quero chamar a atenção aqui que esses nomezinhos, unidades, dezena, centena, milhar, unidade, milhar, são ordens. A primeira ordem é da unidade, a segunda ordem da dezena, a terceira ordem é da centena, a quarta ordem é a unidade de milhar. E quando eu estiver na dezena de milhar, vai ser a quinta ordem. E a cada 3 ordens, eu formo uma classe. Aqui é de unidade simples. A próxima classe aqui, que é unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, é classe das unidades de milhares, tá bom? Mas não vou aprofundar isso agora não, ainda chegará o momento que trabalharemos. Mas lembra que a cada 3 ordens eu tenho um grupo chamado classe, tá? Em algumas questões de provas costumam cair. Amores, vamos lá. O que tá te pedindo? Para você escrever os números no quadro de ordem. Eu tenho aqui, ó, vamos lembrar? 4, o pontinho lê como? 1.000. 4.267. Quem aqui que é a unidade? Vou tentar colocar aqui. Quem aqui que é a unidade, ó? O 7. O 7 é a unidade, vai dar certinho daqui a pouco. O 7 é a unidade, o 6 é a dezena, o 2 é a centena e o 4, unidade de milhar. E assim eu organizei. E é o que você vai fazer, você vai pegar o número aqui e vai disponibilizá-lo, cada um na ordem que pertence a esse algarismo. 7 é unidade, o 60, que é o 6 dezenas, o 200 é 2 centenas, o 4.000 é 4 unidades de milhar. E aqui eu tenho 1.295, 9.358, 7.641, 2.574 e 5.801. Você vai organizar todos, tá?
Aqui tá te perguntando assim, ó, qual que é o número? Tem um número nessa história aqui, ó. O menor número com 4 algarismos. Ou seja, quando eu escrevo 20, eu usei 2 algarismos, 2 e o 0. Quando eu escrevo 123, eu usei 3 algarismos, 1, 2 e o 3. Quando eu escrevo 975, eu usei 3 algarismos, 9, o 7 e o 5. Aqui ele está dizendo que é um número que tem 4 algarismos. A partir de que número eu começo a escrever usando 4 algarismos? E vai ser o menor número que eu consigo formar com 4 algarismos. E aqui vai ser o maior número que eu vou conseguir formar com 4 algarismos. Porque eu até expliquei no comecinho do vídeo, depois do 4 algarismo, aí eu já entro na dezena de milhar. Então, qual é o último número que eu consigo escrever usando 4 algarismos? Antes de entrar na dezena de milhar, pensa aí e me escreva. E qual é o primeiro número, que vai ser o menor, que eu consigo escrever usando 4 algarismos? Pode ser repetido esses algarismos, tá? 3. Decompõe os números somando o valor posicional dos algarismos. Amores, esse aqui também vou tentar inserir aqui e fazer para vocês. Inserir, não é mole. Então, vamos lá. 2.865. Eu vou lendo, eu vou somando o valor que cada um vale. O 2 vale 2. Quando eu leio esse número aqui, o 2, eu falo como? 2.000. 2.000. Mais. O 8 eu leio como? 2.800. Mais. 2.860 mais 5. 2.000 mais 800 mais 60 mais 5 vai dar 2.865. Pronto, fiz a soma do valor posicional de cada um. É conforme eu leio, 2.000 mais 800 mais 60 mais 5. É o que você vai fazer aqui no 4.342, no 9.999, no 7.628, no 6.520 e no 5.983. Matemática hoje é só isso. Só para a gente ir se acostumando com a sequência numérica a partir do 1.000 até chegar em 10.000, tá? Aí, eu tenho português, que também está no bloco. A gente já estudou substantivo e já aprendeu que substantivo é aquela palavrinha que dá nome a algo. O que dá nome a esse objeto? Caneta, substantivo caneta. Se eu mudar, por exemplo, e pegar uma caneta pequenininha, que é o grau do substantivo, vai ser uma canetinha. Se for uma caneta muito grande, vai ser um canetão, né? E aí tem o gênero do substantivo. A gente já estudou com atividade, se eu não estiver equivocada no livro. Gênero é quando indica que é menino ou menina, que é feminino ou que é masculino. Por exemplo, caneta. A caneta é uma palavrinha menininha. Agora dá para falar o caneta? Não dá, né, gente? Mas se eu falar canetão, aí já é o. E o foco sumiu. E a gente erra meu Deus, que eu vejo muita gente errando. E eu errava. Mas a minha irmã de tanto me encheu o saco e falar assim, você tá falando errado, vamos corrigir, eu aprendi. Eu dizia o alface, mas não existe o alface, existe a alface, tá? E um que fica feio, mas é o certo, a gente não tira a foto, a gente tira o foto. Ele é menininho. Foto que você tira com o celular não é a foto, é o foto. Então, gênero é isso, é dizer se é menino ou menina. Em geral, a gente usa o a
ou o antes dos substantivos para indicar. Se for menina, usa a, se for menino, usa o. Por exemplo, dá para falar assim, eu vi a carro novo do papai? Não é, né? É o carro novo do papai. Então, na dúvida, pronuncie e vê o que você acha que tá certo, porque a gente já ouviu muitas coisas aos 8 anos, a gente sabe o que tá falando errado. Ah, isso aqui ficou estranho, prof, eu nunca ouvi isso, tá certo? Não, né? Então, vamos lá. A atividade está no teu bloco, a atividade 4. Depois que você completar o cabeçalho, terminar de responder tudo, recorta, ela tá uma folha deitada. Você vai colar uma metade numa folha do caderno e a outra metade na folha seguinte, tá? Consulte um dicionário e anote se o substantivo é masculino ou feminino. A maioria não vai ter dicionário. Eu também não tenho dicionário aqui em casa, acreditam? Então, tudo que eu preciso pesquisar no dicionário, eu pesquiso no Google. Eu colocaria lá assim, ó, couve, masculino ou feminino? Porque ele vai te dizer se couve é um substantivo que é a couve ou o couve. Mas só de falar, eu acho que já dá pra saber, né? É a couve ou o couve? Se for a couve, você vai escrever aqui, ó, feminino. Se for o couve, você vai escrever masculino. E não tem motivo para poder pôr errado, porque eu tô te dizendo, vá ao Google pesquisar, tá bom? Porque a gente não tem dicionário em casa. Essa aqui eu já dei a resposta. É a alface ou alface? Não é para pôr a ou, é para pôr masculino ou feminino, que é o que você vai escrever, tá? É a guaraná ou o guaraná? A telefonema ou o telefonema? A canoa ou o canoa? Tudo que for a, feminino. Tudo que for o, masculino. A cal ou o cal? Vai lá pesquisar isso que é interessante. A criança ou o criança? A automóvel ou o automóvel? A eclipse ou o eclipse? A isqueiro ou o isqueiro, né? A, você escreve feminino. O, você escreve masculino. 2. Escreva o feminino dessas palavras. Aqui tem umas palavrinhas que tá a parte masculina dela, você vai pensar na menininha dessa palavra. O camponês. Aí você vai escrever o quê? A mulher do camponês, ela é o quê? Camponesa. Então você vai escrever camponesa. Diretor. A mulher do diretor é o quê? Rei. O rei é casado com a? Ator. Feminino de ator, a mulher não é ator. Ah, eu vi a ator, não é. Eu vi a o que eu vi? Cidadão. Na dúvida, vai lá no Google e pesquisa. Feminino de cidadão. Ladrão. Padrinho, né? Ah, ladrão, a gente costuma falar errado, a gente costuma falar ladrona. Essa palavra não existe, tá? Vai lá no Google e pesquisa feminino de ladrão e feminino de padrinho. Aí aqui tem um exemplo, né? O imperador e a imperatriz. 3. Escreva o masculino dessas palavras. Aí agora eu vou escrever o homenzinho da palavra. A égua é casada com o? A cabra é casada com o? A nora é casada com o? Madrinha casada com o? Cadela. O que é uma cadela? Casada com o? A ovelha é casada com o? E a amazona, que é uma mulher que cavalga, né? Ela é chamada de amazona, é casada com o? Dúvida? Corre lá no Google e pesquisa exatamente assim, ó, masculino de amazona. Vai aparecer como que é o masculino dessa palavra. E aí tem um exemplo aqui, ó, o feminino a abelha e o masculino o zangão. Aí aqui começa um de novo. É porque a gente pega as atividades dos livros e aí lá não era continuação, peguei outra página, tá? Mas seria o 4, o 5 e o 6. Aqui tá falando dos substantivos epicenos. Nossa, que nome esquisito, prof. Substantivo epiceno é aquele que apresenta só um jeito para se referir a animais de ambos os sexos.
Por exemplo, a girafa e o girafa. A gente não fala o girafo, a gente fala o girafo. Só muda o artigo a para quando é feminino e o artigo o para quando é masculino. A gente não fala o formigo, a gente fala a formiga e o formiga. A tatu e o tatu. Fica esquisitinho, né? Mas é assim que fala. A palavra não muda. Porque quando a gente fala vaca, a vaca, o boi. A cachorra, o cachorro. A porca, o porco. Aqui não muda, aqui fica igual. Aí tem assim, ó. Como indicamos o masculino e o feminino dos substantivos epicenos? Se eu falar girafa e quiser saber se é uma girafa menina ou uma girafa menino, né? Se é uma girafa feminino, macho, ou girafa fêmea, o que eu vou usar antes da palavra girafa para indicar se é feminino ou masculino, né? B. Cite 2 outros exemplos de substantivos epicenos. O que você vai fazer? Você pega o celularzinho com a mamãe e fala assim, ó. Exemplos de substantivos epicenos. Vai aparecer uma lista. Eu não quero que você pegue nem girafa, nem formiga, nem tatu, porque esse eu já te mostrei. Eu quero que você ache 2 outros animais, nem 2 outros substantivos epicenos, que mesmo sendo menina ou menino, vai ficar igual a palavra, tá? 2. Passe os substantivos comuns de 2 gêneros e as palavras que o acompanham para o feminino. Amor, comum de 2 gêneros é como se fosse o epiceno. Pianista é uma palavrinha que vale tanto para mulher quanto para homem. Não muda. O homem que toca piano é pianista. A mulher que toca piano é pianista. Não muda nadinha. O que muda? O pianista é um rapaz. Eu quero falar de uma moça. Eu vou colocar o quê? O pianista? Não. Se é uma moça, eu vou mudar aqui algumas coisas, né? O pianista chegou atrasado. É para masculino. Se for a moça, ela chegou atrasado ou ela chegou a atrasar, como que termina essa palavra? Para o espetáculo. Você vai mudar a frase toda aqui, falando como se você estivesse falando de uma menina. O pianista chegou atrasado para o espetáculo, é um menino. Você vai mudar essa frase pensando nela como se estivesse falando da moça que toca piano. Feminino, tá? Vai reescrever a frase toda. B. Esse meu colega é uma figura. Colega também é um substantivo de 2 gêneros. A minha colega, o meu colega. Mudou uma parte lá atrás, mas a palavra colega ficou igual. Você vai repetir a frase e mudar o que for necessário. C. O dentista já chegou ao consultório. E D. Hoje encontrei o estudante de medicina. Você vai ver o que precisa mudar para falar como se fosse uma menina, tá? E aí a gente vai para a história maravilhosa e vai rever um pouquinho sobre o patrimônio histórico e a defesa do patrimônio cultural. Então eu pus 2 vídeos do YouTube, um relembrando pra gente os patrimônios históricos, que tem o patrimônio histórico material, que é aquilo que é palpável pela minha mão, e o imaterial, que é aquilo que não tem como pegar, como as danças, as músicas, as comidas típicas, as lendas, né? Isso não tem como pegar. E aí vai te dar alguns exemplos. Você vai assistir os 2 vídeos, né? Tem o patrimônio natural, que são patrimônios de um lugar, mas foram criados pela natureza e não pelo homem, né? A gente até citou, por exemplo, patrimônio aqui de Goianésia, a Lagoa Princesa do Vale, apesar que a Lagoa Princesa do Vale, amor, ela foi construída, né? Mas, por exemplo, o Córrego Calção de Couro é um patrimônio natural da cidade. Ele foi criado pela natureza e não por seres humanos, tá? Assistir os 2 vídeos, vou fazer o quê? Vou pegar meu caderno de história, vou fazer o cabeçalho. Fiz o cabeçalho bonitinho, vou copiar aqui o título do conteúdo que eu estou estudando e a tarefinha. Baseado nos vídeos que você assistiu, que é esses 2 vídeos aqui do link, pense e escreva. Você vai escrever para mim 2 comidas típicas do Goiás. Comida típica é aqueles pratos que determinam a região. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul,
O churrasco é uma comida típica de lá. Em São Paulo, a pizza e as massas, que é macarrão, né? É típico de São Paulo. No Nordeste tem acarajé, vatapá, buchada de bode. Então são essas comidas típicas. E de Goiás, aqui, Goiás, onde a gente vive? Me fala 2 comidas típicas de Goiás. Eu consigo lembrar de 3 maravilhosas aqui. Tia, eu não sei, então vamos resolver um eu não sei. Abro o Google no celular da mãe e vou lá e não preciso nem digitar se eu não quiser. Eu falo no microfone assim, ó. Comidas típicas do estado de Goiás, ou comidas típicas de Goiás. E aí vai aparecer alguns textos e você vai ler e saber quais são as comidas típicas que fazem parte da nossa cultura, do nosso patrimônio cultural aqui de Goiás, tá bom? Que é onde a gente vive. Porque Goianésia está dentro de Goiás. Se eu tô falando de Goiás, eu já tô falando da minha cidade. B, 2 festas tradicionais de Goiás. Tem umas festas em algumas cidades de Goiás que são super famosas, super comentadas e acontecem todo ano quando não está tendo pandemia, que faz parte das tradições de Goiás. Então, tem várias festas. Você vai pesquisar 2 e escrever o nome aí para mim. 2 patrimônios naturais de Goiás. Você vai pesquisar exatamente isso. 2 patrimônios naturais de Goiás. Vão aparecer textos para que você leia. E você vai colocar o nome de dois lugares criados pela natureza de Goiás, que são patrimônios culturais, né? Protegidos e tudo mais. Eu pesquisei antes de colocar as perguntas aqui para saber o que ia sair. E sai as respostas certinhas sobre Goiás, tá bom? Então não é porque a tia mandou eu pesquisar uma coisa que não vai aparecer aqui na pesquisa do Google. Vai sim, que a tia fez questão de ir lá testar para ver o que sairia, para ela saber se a pesquisa seria bem sucedida. Isso aqui, meus amores, copiar no caderno de história. 3 questõezinhas, então não é de cansar a mão, tá? Amores, no mais, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, mande mensagens ou áudio, ou se for muito, muito urgente, a tia estiver demorando a ler, você ligue, tá? Beijos, até amanhã, façam com carinho e com capricho, fiquem com Deus.